Vamos para mais um cafezinho da tarde. Não vai ser o cafezinho da maldade, não. Hoje eu vou dar uma dica de carreira. Vamos lá? Deixa eu tomar meu cafezinho primeiro, né? Um golinho de café, porque ninguém é de ferro, né? E eu vou responder uma sugestão de cafezinho que me fizeram aqui, né? Eu vou até ler. Eu gostaria de ouvir sobre o processo para se tornar uma pessoa sábia na área de tecnologia. Pô, sábio, né? O cara assim, meio mestre dos magos, assim, né? Uma pessoa sábia. Quais foram os grandes erros que te fizeram aprender e criar casca? Pouco se fala sobre os erros. As pessoas gostam de mostrar os acertos, mas são os erros que nos fazem aprender. Sim. Vamos começar aqui, né? Primeiro assim, né? Eu sempre falo de viés de sobrevivência, né? Então deve ter algum cafezinho meu explicando o que é viés de sobrevivência. Procure aí nos cafezinhos, né? Pra quem não sabe como procurar, então os meus vídeos, procura lá, deve ter um jeito de procurar, né? Ou vai pela ordem, né? Tem uma playlist de cafezinho aí. Mas viés de sobrevivência é o seguinte: quando você olha para os acertos, você não sabe o que fez as pessoas subirem. Porque o que faz as pessoas subirem não é os acertos, mas os erros que elas não cometeram. Então, assim, se eu tivesse começado a minha carreira e não tivesse cometido um erro em específico, eu estaria muito acima do que eu estou hoje. Não que eu não esteja numa boa posição, eu estou. Só que eu acho que eu estou uns 10 anos atrasado porque eu poderia estar, entendeu? Eu poderia crescer mais, né? E qual foi esse erro básico? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse viés de sobrevivência. Porque quando você vai crescendo, você tem muito aquilo da empatia das pessoas, né? Então, por exemplo, uma vez eu vi esses dias um post no LinkedIn, e aí eu já vou linkando os assuntos, né? Eu vi um post no LinkedIn de uma pessoa falando de uma gerente que a gente teve em comum. E esse cara falou assim, não, porque ela me deu mentoria, ela me ajudou. Blá, blá. Cara, essa gerente foi uma escrota comigo. E aí, assim, eram duas pessoas que a gente era amigo, eu e essa pessoa. A gente é, sei lá, nunca me falou comigo. Mas a pessoa que estava liderando, ela tinha uma empatia por esse aqui que não tinha por esse aqui. E aí essa pessoa reclamava que eu era muito agressivo. Mas peraí, cara, no meu terceiro dia de emprego, a pessoa me falou que eu não ia falar com o cliente porque o meu sotaque era ruim. Não, meu sotaque não. O meu inglês era ruim. Aí, muitos anos depois, eu fiz uma entrevista em inglês com ela. E eu percebi que, na verdade, o meu inglês era melhor que o dela. E eu nunca estudei inglês, né? Tipo, depois da faculdade, na faculdade eu estudei inglês, né? Eu fiz na Unicamp uns cursos de inglês lá dentro, e depois eu paguei um curso de inglês, porque, assim, eu não tive aquela oportunidade de estudar inglês a vida toda. Eu estudei inglês no colégio, né? Mas já foi ali, foi 2 anos só ali, tipo. E depois parei de estudar quando cheguei em um ponto, e depois eu estudei mais 2 anos na faculdade. No total eu tinha 4 anos de estudo de inglês, que é realmente pouco, principalmente se você começa muito tarde, né? E aí eu percebo que meu inglês era melhor do que o dessa pessoa. Na verdade, essa pessoa não estava falando, e aí eu já chego no ponto, né? Essa pessoa não estava falando do meu inglês. Ela estava falando da maneira como eu falava. Porque assim, você está encontrando eu falar aqui, mas eu não falava assim quando eu comecei a carreira. Eu falava com um piauiês extremamente arrestado. Eu falava assim como um sotaque de uma pessoa com um sotaque bastante carregado, né? Então, eu fiz um tratamento de fonoaudiologia para, segundo uma fonoaudióloga, amiga minha, falou assim, ó, você tem uns ataques na sua voz que são ofensivos. Não são ofensivos, não é que sejam ofensivos, eles são ofensivos para o sudestino. Então, o sudestino, ele ouve aqueles ataques, ele pensa no subconsciente, não, isso é coisa de gente grosseira. Na verdade, isso na cabeça dele, isso é coisa dos personagens de novela que são grosseiros. Então, eu demorei para perceber isso. Então, demorei para perceber que eu estava num ambiente que não era amigável comigo. O que eu devia ter feito naquela época? Eu devia ter falado assim, não, eu quero participar. Eu devia ter peitado. Não, eu quero participar da reunião. Porque eu tenho direito. E se não me desse o direito, eu deveria ter saído. Porque eu estava ali no meu 4º ano de faculdade, né? Não, 5º ano de faculdade. Eu estava saindo de um estágio de iniciação científica que eu tinha sido convidado para fazer mestrado. E eu queria trabalhar numa empresa tal. E aí eu devia ter saído. Mas eu não saí. Esse foi o grande erro. Então, assim, o que me faz ter essa experiência são
são as minhas vivências, né? Então, assim, uma coisa que, para ter sabedoria, você tem que olhar para a vivência dos outros também. Fala assim, porque, assim, eu aprendi com os meus erros porque não teve ninguém ali para me aconselhar. Então, tem alguém para ali, você tá conversando, você tá falando, pô, cara, como é que eu faço? Alguém de confiança, tá? Alguém que demonstra interesse por você, dentro da sua empresa, principalmente, né? Assim, pô, me ajuda a crescer, me ajuda a me dar umas dicas aí. Alguém que você se espelha, assim. Eu acho que na sua carreira, para você ter um crescimento, você tem que primeiro conhecer você. Qual é o seu perfil, por exemplo? Eu tenho um perfil um pouco mais acadêmico, gosto de arquitetura. Eu não seria um project manager. Posso até ser um project manager, mas não é o que eu quero, entendeu? Então, assim, eu nunca quis ir para a área de gestão. Assim, se você entende como funcionam as consultorias você cresce mais se você vai para a área de gestão. Então, essa área era a área que eu não ia querer, não ia querer. Mas, assim, eu acho que se eu tivesse ido, eu teria tido um bom desempenho nessa área, né? Mas o meu erro foi ter insistido em ambientes que as pessoas, assim, não é ter insistido, né? O que eu acho hoje em dia, né? Eu deveria ter olhado para o ambiente, identificado, ó, aquela pessoa ela é refratária, ela não se dá bem comigo. Então eu vou me fazer de tudo para me proteger dela. E como é que eu me protejo dela? Eu tenho que me chegar nos próximos, os que gostam de mim, e me focar neles. São essas pessoas que eu tenho que estar debaixo. São pessoas que elas querem que eu cresça, elas gostam do meu perfil. Se eu for com o perfil de uma pessoa que não se importa com. Se a pessoa não se importa com você, e aí você olha como a pessoa trata os outros e olha como ela trata você. Se há alguma discrepância, cara, já fica atento. Já fica atento. Você não vai crescer em ambiente refratário. Em ambiente, tipo, não sei nem se fala refratário, um ambiente que, tipo, que não é agradável para você. Você vai crescer em ambiente amigável a você. E aí é muito viés de sobrevivência. A pessoa fala assim, não, porque eu sou piauiense, eu sofri assédio no interior de São Paulo. Ah, mas eu sou piauiense, eu sou nordestino, eu nunca sofri assédio em São Paulo. Parabéns, amigo. Só implica que você caiu num ambiente amigável. Agora eu tenho umas duas empresas aqui que se você for, você vai mudar de opinião em 2 minutos. 2 minutos você muda de opinião, né? Aliás, você nem entra, né? Porque tem empresa aí que eu já cheguei assim, nossa, mas com um currículo desse, eu não imaginava que era uma pessoa como você. Aí eu olho, por que como eu? Tipo, qual que é a diferença? Tipo, não, porque, não sei, eu nunca vi alguém do Piauí aqui com currículo da Unicamp. Eu já ouvi isso, eu já ouvi, entendeu? Mas assim, eu tenho essa experiência, cara, porque. E aí fica outro ponto, né? Cara, você tem que se reinventar o tempo todo. Porque assim, se você cai num buraco desse, que você você não tá ali, as pessoas não gostam muito de você, e você sente. Você tem que. Duas coisas. Primeiro, você tem que se reavaliar, tipo, pô, peraí. Existe alguma coisa na minha postura aqui? Porque você tem que tratar bem as pessoas, né? Não importa. Tipo, não importa se. Você não tem que ser escroto igual os outros são escroto. Porque se você for escroto igual os outros. Gente escrota que cresce é porque foi defendido por gente escrota. Então você só pode ser escroto se alguém te defende. Entendeu? Se ninguém te defende, você não pode ser. Esse é o ponto. Se você tem alguma questão que você tem que alguém pode ficar pode não gostar, pode implicar com você, você tem que ser o mais agradável possível para aquela pessoa. Porque no dia que aquela pessoa, você tem que ser o cara que todo mundo te acha legal, que no dia que aquela pessoa falar de você, assim, pô, mas você tá falando do Vitão, cara? O Vitão é tão legal, cara. Ou ele faz tudo, tipo, o que é difícil, é muito difícil, entendeu? Então você tem que se proteger ali. Vai ler sobre comunicação não violenta. Tipo, essa maneira que eu falo aqui é uma maneira um pouco violenta às vezes, né? Mas eu não me dou o luxo como alguns youtubers aí que são um pouco mais grosseiros, né? Eu não me dou o luxo de ser grosseiro. Tanto que eu falo muito pouco palavrão, assim. Eu falei escroto, mas eu falo relativamente pouco palavrão, assim, né? Porque eu tenho que me proteger. Entendeu? Já tem pessoas que não gostam de mim por uma série de motivos. Imagina se eu fosse. Então, e o segundo você tem que estar sempre avaliando como os outros te veem. Entendeu? Porque a sua imagem, você é promovido pela imagem que você passa para os outros. Entendeu?
Então você tem que estar sempre ciente. E aí conversa é muito importante, né? Conversa com as pessoas da empresa, pô, não sei o quê. E aí não é chegar no ponto de, o que a pessoa faz de mim? Não, não é, tipo... Você tem que ficar atento porque às vezes a pessoa fala, não, pô, cara, tal pessoa falava que você era não sei o quê. Ah, fala? Nossa, eu não sabia disso. Eu acho a pessoa tão legal, cara. Pô, não sabia. Ah, não, desculpa, não sabia que. Não, vocês nunca tiveram nada, não? Não, não sabia. Eu descobri, assim que eu descobri uma vez que a única empresa que eu fui demitido, né? Eu fui demitido porque me jogaram num projeto, né? E aí, assim, o cara é super grosseiro comigo. O gerente do projeto super grosseiro comigo, absurdamente grosseiro comigo. Aí, cara, uma hora eu cansei. Que se dane, né? Aí eu tava pedindo pra subir, passei numa reunião que todo mundo me jogou a culpa dos últimos 6 anos que eu não tinha feito nos últimos 6 anos. Aí eu quero saber, você é que nem ele, né? Aí eu fui que nem ele e fui demitido. Graças a Deus. Era tudo que eu queria. E depois, aí fui tomar cerveja com a galera e falou, pô, cara, foi tal pessoa que pediu pra te demitir. Falei, cara, e aí tanto que gerou um bafafá na empresa. Assim, pô, mas o Vitor era tão bom, né? Porque me jogaram no projeto do cara que não gostava de mim, porque tinha pessoa, o meu gerente era amigo desse cara e também não gostava de mim, né? Tipo, e depois me contaram, sabe? Aí você senta pra tomar cerveja, você vai ouvindo a Rádio Peão, né? Mas fazendo um resumão aqui que já deu 11 minutos, né? E aí, assim, a gente tem que ter atitude positiva também, né, cara? Porque, assim, eu já entrei muito na noia negativa. Quando eu completei meus 35 anos, é a idade que bate aquela deprê, e fala assim, cara, eu não fui o que eu queria ter sido, e, tipo, aí a gente tem uma crise, e eu me virei dessa crise, eu entrei nessa crise desempregado, cara. Ser bem sincero. Com 35 anos eu estava desempregado e ferrado. E aí foi um ponto que eu peguei uma consultoria de realocação, que existe consultoria de realocação, né? Não é coach, não vai para coach. E a consultoria de realocação fez assim, ele fez uma entrevista que pegou, pegou as minhas âncoras de carreira, né? Que, o que você gostou, o que você fez de importante, tudo. Eles fizeram uma entrevista de quase 2 horas ali, tipo, identificando as minhas âncoras de carreira. Depois eles fizeram alguns testes de entrevista que eles identificaram, tipo, cara, você tá deprimido. Eu tava literalmente deprimido, assim, tipo, eu tava mal. E aí, assim, vamos contar uma história positiva, né? A sua carreira até aqui, e aí eu tive o quê? Eu tive que olhar pro meu passado e refazer. Eu mesmo tive que ressignificar a minha história. Então, quando eu olho para isso, eu olho para essas questões que foram muito difíceis para mim, né? Eu fiquei alguns anos em uma empresa que, tipo, tinha gerente que gostava de mim, tinha gerente que não gostava de mim, porque eu era um nordestino, porque eu tinha a fala arrastada, né? Vai, rapaz, vamos não sei onde, vamos que não sei o que. Eu falava mais rápido, falava muito mais rápido. Eu tinha marcadores de fala diferente com o fonoaudiólogo trator, que me colocavam ali como o nordestino da fala, né? Tanto que alguns me chamavam. Tinha um apelido muito pejorativo, algumas pessoas chamavam de Coco. Ô, Coco, cara, só de eu aceitar esse apelido já foi uma burrada minha. Então, ponto de sabedoria: nunca te deixem. Fala assim, olha, aí se as pessoas querem te tratar na formalidade, fala, desculpa, cara, aqui é um ambiente formal, eu não quero ser chamado por esse apelido. Você pode me chamar por Vitor, por favor? Porque assim, ou você fala assim, olha, chega no RH e fala, tal pessoa tá me tratando de forma pejorativa, eu não tô gostando, eu não tô aqui para ser tratado como eu não gosto disso, esse apelido não me convém, porque você deve ter que, assim, todo mundo é adulto aqui, ninguém tá na quinta série, entendeu? As pessoas gostam de ter essa mentalidade de quinta série, não, todo mundo é adulto. Então vamos tratar as pessoas como adultos. Adulto pode exigir respeito, fala assim, olha, você pode me respeitar? Aí você tem que manter a formalidade. Formalidade é bom nesse momento. A informalidade, ele dá acesso do outro para você, ao outro te desrespeitar de forma agradável, entendeu? Então, a formalidade, não, por favor, meu nome é... Se alguém te fala assim, não, alguém te botar um apelido que você não gosta, fala assim, por favor, meu nome é Vitor, você pode, por favor, me chamar pelo meu nome? Eu não quero, eu aprendi isso com um amigo meu de faculdade, né? O apelido dele era Ceará, mas Ceará ele nem era cearense, né? Eu cheguei, eu tropei ele numa empresa, ele falou assim, William. Aí eu, isso foi um pouco depois, eu falei, entendi. Pô, saudade sou do Ceará. Eu chamei ele assim, né? Porque foi um amigo de faculdade, 5 anos lá, batalhando junto, né?
E aprendi essas coisas, cara. A gente aprende essas coisas na raça, né? E aí, assim, olhar positivo pro passado, olhar positivo pro futuro, cara. Porque, assim, o futuro, ele é uma coisa que você está escrevendo hoje. Entendeu? O futuro você está escrevendo hoje. Você não tá. O futuro ele decorre do passado, mas ele é uma coisa que você está escrevendo hoje. Então, hoje, o meu futuro eu estou escrevendo com o meu mestrado, com esse YouTube, eu estou escrevendo com a minha atuação nas redes, eu estou escrevendo o meu futuro com a minha atuação no meu trabalho hoje, o meu relacionamento com o meu chefe, as amizades que eu sempre tendo amizades positivas com as pessoas. Tipo, é muito difícil eu ter uma amizade negativa, alguém que eu não goste. A não ser esses babaca que eu dou. Esse é um grosseiro, né? Esses caras de extrema direita aqui que eu dou uns blocos aí, eu mando ir a PQP, ou esse céu aí que. Tem alguns CTO aí que ficam fazendo piadinha. Essas pessoas que gostam de te desmerecer, que gostam de fazer piadinha, isso aí não aceite. Então, assim, destilei sabedoria e raiva. Que coisa. Olha a minha paz de espírito. Destilar raiva é uma maravilha. Não, brincadeira, pessoal. Eu estou muito em paz com o meu passado. Eu espero que isso tenha te ajudado, porque eu espero que você tenha uma visão positiva da sua vaga. E esse é o cafezinho mais longo da história. Valeu! Até o momento.